Olá, amadinhos! Deus abençoe todos nós. Estamos mais um dia aqui cumprindo o nosso desafio, vencendo. Vamos ler hoje o capítulo 12 de Provérbios e vamos conseguir concluir até o final do ano os nossos vídeos de comentários, de leitura da Palavra de Deus e crescermos no conhecimento. Vamos ler? Eu leio sempre tudo e depois faço alguns comentários. Sigamos então. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem mais intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás das coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta do bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas os sábios ouvem os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora o insulto. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédios. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios o mal os apanha em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos clama a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso assará a sua caça. Não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Aleluias. Provérbios capítulo 12, nós podemos ver aqui mais uma vez o autor de Provérbios fazendo essa diferenciação daqueles que são ímpios e daqueles que são justos. Mas aqui um dos assuntos que ele também mais trata, e nós podemos falar, é sobre a palavra. Mais uma vez, aqui Provérbios falando sobre a forma com que nós falamos. Os ímpios dão conselhos mentirosos, no intuito de enganar. Já aqueles que são justos, eles ouvem bons conselhos, eles seguem bons conselhos. Nós vemos aqui vários assuntos sendo tratados. Mais uma vez, falando acerca da preguiça, mais uma vez combatendo a preguiça, dizendo que aquele que se esforça, ele vai ter o fruto do seu trabalho, mas o preguiçoso nem a sua própria casa ele quer assar para comer, para se fartar, para ser abençoado. Então são assuntos que vão ser recorrentes, nós vamos observar ao longo de Provérbios. E que ano de 2023 a gente aprenda e que a gente possa abandonar a preguiça,
aquilo que a gente fala, só mais 5 minutinhos, só mais um pouquinho, e aí com isso nós vamos deixando o tempo passar e não fazemos o que tem que ser feito. Mas eu vou aqui frisar em alguns versículos, né, que trazem esses assuntos e outros também. Gostaria de estar frisando aqui com vocês o capítulo 9. Vou ler mais uma vez, versículo 9. Vou ler mais uma vez. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. A famosa ostentação. O provérbio está dizendo, é melhor você ser modesto, moderado, ser uma pessoa equilibrada, do que ser alguém que fica engrandecendo a si mesmo, falando muitas coisas ou agindo de uma forma a se engrandecer, mas no final não tem nem o que comer. Você conhece alguém assim? Já foi assim em algum momento? Se já foi, com certeza você também teve que lidar com as consequências de uma vida de aparência, mas sem a essência. Que venhamos abandonar e venhamos aprender a ser modestos. Não precisamos provar nada para ninguém. É melhor, a palavra de Deus está nos aconselhando, é melhor ser modesto do que ficar engrandecendo a si mesmo e não ter nem o que comer. Outro provérbio que eu separei também foi o 15, versículo 15, que diz: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Então o insensato, ele olha os seus próprios caminhos, as suas próprias decisões e ele acha que está tudo maravilhoso. Ele não ouve ninguém, porque afinal de contas ele não erra. Ele não tem que aceitar conselhos de ninguém, então ele vai seguindo o que dá na sua cabeça, o que o seu coração diz que é bom. Mas se ele é insensato, logo ele está caminhando para a insensatez. Mas ao contrário do insensato, vem aqui a parte B do versículo 15. Mas o sábio ouve os conselhos. No mundo existe um ditado que diz, né? Se conselho fosse bom, era vendido e não dado. Não ouça isso. É evidente que nós precisamos saber com quem estamos nos aconselhando. Porque aqui também teve o provérbio, versículo 5, que disse na parte B, os conselhos dos ímpios são falsos. Então existem pessoas falsas, pessoas ímpias, impiedosas, que dão conselhos falsos, mentirosos, enganadores. Então são todos os conselhos que nós devemos chegar e ouvir? Não. Tem um ditado que eu acho muito interessante que diz, nunca aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Então observe as obras daquela pessoa, obviamente, né? Quem está te aconselhando e a partir disso, então você pondere e ouça sim o conselho. Se é uma boa pessoa, é alguém do seu seio íntimo, que sempre, né, te cuida de você, dá bons conselhos, você percebe que tem um coração na bondade, então você ouça essa pessoa. Não seja uma pessoa dura de coração que faz tudo da sua própria cabeça, do seu jeito. Eu sou cabeça dura, eu sou orgulhoso. Não se vanglorie numa coisa que não é boa. Então, ouça conselho. O insensato, ele acha que está tudo correto, mas o sábio ouve os conselhos. Então, ouça bons conselhos e siga eles e assim você venha a crescer e ser uma bênção. Glória a Deus. Continuando, mais um versículo aqui que eu também separei, é o versículo 25, que diz assim: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Provérbios, mais uma vez, ele aqui nesse capítulo 12, nós vimos muitas coisas em relação à palavra, conselhos, direcionar. E aqui vem dizendo que a ansiedade no coração pode abater alguém ansioso, alguém que já está olhando de maneira demasiada para o futuro, já está trazendo problemas de amanhã para a sua vida hoje. Essa pessoa pode ter o coração abatido, mas uma boa palavra traz alegria. Nós podemos ter palavras, né? Já ouviu falar sobre alguém que tem palavras boas, bem colocadas, uma palavra bem dita, uma palavra bem falada, bem declarada. Ela traz bênção sobre a vida daqueles que nos cercam. Então que nós venhamos sim ser pessoas que falam na maneira certa, na hora certa, com a sabedoria dada por Deus, e assim possamos ser remédio, alegria para pessoas que estão ansiosas, que estão precisando serem motivadas, ok? Existe obviamente a diferença da patologia da ansiedade, de pessoas que precisam tomar remédios. Isso não vai ser uma boa palavra que vai chegar e mudar, ainda que possa auxiliar, mas a pessoa
precisa ser medicada. Nós estamos falando aqui daquele coração que está ansioso. Então, que você, ao ver alguém ansioso, tenha uma boa palavra, né? Não fique só dizendo, fica bem, vai melhorar. Não, isso não diz nada, né? Se eu só falar isso e mudasse a vida de alguém, seria ótimo, não existiria farmácia. Mas nós precisamos ser pessoas que têm boas palavras na hora certa para poder motivar as outras. E aqui Provérbios está sendo isso. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Que nós possamos levar alegria, que possamos motivar e receber também daqueles que estão à nossa volta. E aqui ele finaliza, e aí eu quero ler o versículo 21 e 28, que diz: nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios o mal os apanhará em cheio. E o versículo 28 finalizando diz: na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Então, a vereda da justiça está a vida. Que venhamos permanecer nessa vereda. Provérbios vem falando muito sobre caminhos. Que os nossos caminhos sejam guiados pelo Espírito Santo, por Deus, porque nesse caminho, na vereda da justiça, está a vida, não a morte. Não existe a morte eterna. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus, ele declarou acerca de si mesmo que ele era o caminho, a verdade e a vida. E nesse caminho não há morte, porque Deus, por meio do seu Filho Jesus, traz a nós a vida eterna. Então que permaneçamos nesse caminho. Até amanhã, queridos. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente e que o Espírito Santo nos auxilie à compreensão da palavra de Deus e a perseverarmos, a permanecermos até o dia 31, ouvindo, lendo as palavras de Deus e crescendo no entendimento segundo a vontade dele. Um grande beijo a todos e até mais, porque daqui a pouquinho estamos aqui de volta. Até amanhã.